Toda vez que alguém conversa comigo a respeito de problemas da igreja no presente, eu gosto de encorajar estes irmãos, geralmente líderes de igrejas ou mesmo já pastores. Eu gosto de dizer para os irmãos que é importante nós voltarmos a ler as cartas do apóstolo Paulo, porque quando nós lemos as cartas do apóstolo Paulo, nós aprendemos o que eram as dificuldades graves das igrejas ali no primeiro século da era cristã. E é tudo muito importante, porque, por exemplo, na introdução da carta aos de Corinto, a palavra é esta: Paulo, chamado para ser apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes, à igreja. Igreja não é o templo, irmãos, igreja é o povo, é a assembleia. A igreja de Deus em Corinto, aos santificados. Notem estas palavras: aos santificados em Cristo Jesus, chamados para serem santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Graça e paz sejam convosco da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. E ele continua: sempre dou graças a Deus por vós, pela graça de Deus que foi dada em Cristo Jesus. Que introdução maravilhosa, né? E de fato, a Assembleia do Senhor é tudo isso. A Assembleia do Senhor é de santos, isto é, escolhidos para fora do mundo, mas para uma obra especial. Mas isso jamais quis dizer que a igreja, a Assembleia, no caso aqui a de Corinto, não tivesse suas dificuldades, irmãos, suas dificuldades. Algumas semanas atrás nós começamos a tratar de alguns textos da primeira carta de Paulo aos de Corinto, e eu estou dando hoje à noite continuidade a este estudo. Nós já, nos últimos tempos, nós falamos a respeito dos dons espirituais que, por pura misericórdia, Deus dava e continua dando para a sua igreja, para as suas assembleias, em todo lugar, para que cumpram a missão de pregar o Evangelho, de dar testemunho da fé. E estes dons, vamos lembrar, são capacitações espirituais para o cumprimento da missão. São capacidades espirituais para o cumprimento da missão. No capítulo 12, verso 12 desta carta, nós aprendemos que todos os dons são importantes. Há várias listas no Novo Testamento. E os irmãos devem lembrar alguns destes dons. No capítulo 12, versos 11 e também verso 18, nós aprendemos que Deus distribui os dons, estas capacidades espirituais, como bem entende. Ele é soberano. E Ele não dá o dom para uma determinada pessoa porque aquela pessoa merece, é porque Deus quer usá-lo daquela forma. E aí capacita para que ele seja bem sucedido. No capítulo 12 ainda, nos versos 29 e 30, nós aprendemos que nenhum tem todos os dons. Os dons são variados. A palavra assim, todos têm dom de curar? A resposta é não. Então, um tem um dom, mas não tem o outro dom. E isso não deve ser problema. Agora, quando nós vamos ler o capítulo 14, no verso 1, eu vou tratar do capítulo 14 de Corinto, nós lemos o seguinte no primeiro verso: segui o amor e desejai intensamente os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Nós vamos tratar a respeito desta questão, especialmente da questão de profecia e dom de línguas. Mas, como eu disse para os amados, a igreja de Corinto era cheia de problemas, mas ainda era igreja do Senhor. O Senhor continua batalhando, trabalhando com as igrejas. E é maravilhoso o trabalho de Deus. Pessoas que não eram de absolutamente nenhum valor na igreja no início, por causa dos seus erros e suas limitações, se tornam muito conhecidas até para inspiração de outros, por causa da sua fidelidade, cumprindo aquilo que Deus quer. Problemas na congregação são comuns. Um autor que li no decorrer da semana alistou 16 problemas da igreja de Corinto. Ele só quis dar um
Ele só extraiu um problema de Corinto em cada capítulo. Seria tedioso citar os 16, mas eu vou citar alguns destes problemas. Logo no primeiro capítulo, divisões. E logo depois, manifestação de pura sabedoria humana, falha. Logo mais, carnalidade, isto é, agir de acordo com a natureza não redimida por Jesus Cristo. Depois, imoralidade, problema com os dons. E no verso 14 ele tratou o problema do dom de línguas, mal utilizado. Ora, o capítulo 14 é muito bom para nós fazermos uma avaliação destes dois dons, para aprendermos o que é que interessa para Deus e deve nos interessar também no cumprimento da vontade de Deus. Eu vou ler primeiro o texto, é um texto relativamente longo, mas é necessário. Primeiro verso em diante. Segui o amor e desejar intensamente os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Pois quem fala em uma língua não fala aos homens, mas com Deus, porque ninguém o entende, mas pelo Espírito fala mistérios. Mas quem profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. O que fala em uma língua edifica a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. Eu gostaria que todos vós falasseis em línguas, mas muito mais que profetizasseis. Quem profetiza é maior do que aquele que fala em línguas, a não ser que as interprete para que a igreja receba edificação. Ora, irmãos, se eu for até vós falando em línguas, que benefício vos trarei, se não vos falar por meio de revelação, ou de conhecimento, ou de profecia, ou de ensino? O mesmo acontece com as coisas que não têm vida e emitem som, como a flauta e a harpa. Se não formarem sons distintos, como se saberá o que se toca na flauta ou na harpa? Porque se a trombeta tocar de modo incerto, quem se preparará para a batalha? Assim também vós, se com a língua não pronunciardes palavras que se podem compreender, como se entenderá o que dizeis? Pois estareis como que falando ao vento. Por exemplo, há muitos tipos de línguas no mundo, e nenhuma delas sem sentido. Se, pois, eu não souber o sentido da língua, serei estrangeiro para quem fala, e quem fala será estrangeiro para mim. Assim também vós, já que estáis desejosos de dons espirituais, procurai desenvolver os que servem para a edificação da igreja. Por isso, aquele que fala em uma língua, ore para que a possa interpretar. Porque se eu orar em uma língua, o meu espírito ora, mas a minha mente fica infrutífera. Que fazer então? Orarei com o espírito, mas orarei também com a mente. Cantarei com o espírito, mas também com a mente. De outra maneira, se louvares com o espírito, como dirá amém diante da tua ação de graças, quem não é instruído, visto que não sabe o que dizes? Pois é claro que agradeces de modo adequado, mas o outro não é edificado. Dou graças a Deus porque falo em línguas mais do que todos vós. Todavia, prefiro falar na igreja 5 palavras que se podem compreender, a fim de que também possa instruir aos outros a falar 10.000 línguas, 10.000 palavras em uma língua. Irmãos, não sejais como crianças no entendimento. Quanto ao mal, contudo, sede como criancinhas, mas adultos quanto ao entendimento. Está escrito na lei: falarei a este povo por intermédio de homens de outras línguas e por meio de lábios de estrangeiros, mas nem assim me ouvirão, diz o Senhor. Desse modo, as línguas são um sinal não para crentes, mas para os incrédulos. A profecia, porém, não é um sinal para os incrédulos, mas para os crentes. Se, pois, toda a igreja se reunir num lugar e todos falarem línguas, e entrarem pessoas não instruídas ou incrédulos, por acaso não dirão que estáis loucos? Mas se todos profetizarem, e alguma pessoa incrédula ou não instruída entrar, será por todos convencida
do seu pecado e julgada. Os segredos do seu coração se tornarão manifestos, e assim, prostrando-se com o rosto em terra, adorará a Deus, afirmando que, de fato, Deus está entre vós. A primeira coisa que devemos tratar é sobre o que é profetizar. Profetizar na verdade, aqui não é descobrir o que é o futuro e dizer o que é o futuro. Isso tem um aspecto da profecia, e há este tipo de profecia bem claro no Velho Testamento. Mas aqui profetizar tem a ver com a capacidade de comunicar a mensagem de Deus e ser usado para orientar a Assembleia, no caso, orientar a igreja, Então, sabendo o que é profetizar, é interessante nós lembrarmos o que é a função do profeta. Profeta, nabi, na língua hebraica do Velho Testamento, é aquele que fala por Deus, as coisas de Deus, apresenta a mensagem de Deus. Então, a função do profeta é como a mensagem de um professor, que revela aos homens a vontade de Deus. E revelando a vontade de Deus, ele edifica, constrói, especialmente a vida, e aqui a ideia é especialmente a vida espiritual. Ele exorta, ele confronta e conforta. E o resultado, como nós vimos em alguns dos versos lidos, é que a pessoa que está ouvindo a profecia, a mensagem, pode ser convencida pelo próprio Espírito de Deus para tomar um novo rumo na sua vida. Este dom, naturalmente, o dom da profecia e todos os demais, são capacitações que o Espírito Santo de Deus dá para os que servem a Jesus, no interesse de que se tornem instrumentos para a glorificação do nome de Deus. Há dois princípios interessantes em todo este texto que eu li para os irmãos. E um princípio que deve nos ajudar a classificar o que é o melhor dom é o princípio da edificação. É o princípio da edificação. Se nós levarmos a sério o amor que é apresentado no capítulo 13, que antecede a leitura que fiz, então, amados, nós levaremos a sério isto, porque nós não estaremos como os de Corinto, naquele estágio da vida, cheios de problemas, naquele estágio da vida, o dom de línguas era um gravíssimo problema, porque usando o dom de línguas de êxtase, não as línguas faladas por nações, mas as línguas, os sons parecidos com alguma língua. Aqueles sons, aquela experiência fazia com que eles se sentissem superiores aos outros. Para eles era uma marca de espiritualidade, não sendo, mas eles tinham que era uma marca de espiritualidade. E o fato de que alguns tinham este dom, vocês vão ver que o apóstolo Paulo diz que não proíbe o uso destas línguas. Mas é sempre bom nós lembrarmos que a questão do dom, o dom de línguas, na primeira afirmação bíblica, tem a ver com a experiência no livro de Atos, na descida do Espírito Santo. Vez por outra eu tenho uma visita de alguém, uma pessoa interessante que quer saber alguma coisa da Bíblia. E faz já muito tempo que eu recebi uma visita importante de uma senhora piedosa, que fazia a vontade de Deus, muito dedicada à sua igreja. E ela tinha perguntas exatamente a respeito do dom de línguas, porque ela era de uma igreja que, de fato, exaltava o dom de línguas de êxtase, em contrapartida às línguas faladas por nações. E foi uma experiência muito interessante, porque o que eu fiz naquela oportunidade, senti que era o que devia fazer e foi bom. Eu entendo que foi bom. Eu disse para ela, pois bem, nós vamos ler juntos, eu e a senhora, vamos ler juntos o capítulo 14 de 1 Coríntios. E logo depois, irmã, eu vou fazer perguntas à irmã, que eu quero que a irmã responda, não com o que o seu pastor ensina, mas com o que a Bíblia diz. Está bom assim? Ela concordou e foi interessante.
Naturalmente que ela não errou, de jeito nenhum, porque ela respondeu segundo a Bíblia. E no fim eu perguntei para ela, e por que a senhora não ouve isso na sua igreja? Ela ficou quieta por um tempo e disse assim, provavelmente porque o meu pastor não sabe disso. Eu confesso aos amados que eu fiquei triste, porque um pastor obrigatoriamente devia ler a Bíblia, porque é a palavra de Deus para nós. E nós até dizemos, tantas vezes, é um chavão, deve ser mais do que um chavão. A Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. Pois bem, deve ser mesmo. Mas, amados, o dom de línguas da sua primeira ocorrência bíblica é no dia de Pentecostes, Atos 2. E é muito interessante, versos 2 a 6, para entendermos esta questão de línguas. Há dois tipos, Há línguas faladas por nações e há línguas de êxtase. E o apóstolo Paulo trata deste assunto aqui. Mas lá, na primeira ocorrência no Novo Testamento, tem a ver com, ao chegar o dia de Pentecostes, todos estavam reunidos no mesmo lugar, de repente veio do céu o som, como de um vento impetuoso, encheu toda a casa onde estavam sentados, apareceram umas línguas como de fogo, distribuídas entre eles, e sobre cada um pousou uma, todos ficaram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Estavam em Jerusalém judeus piedosos de todas as nações que há debaixo do céu. Quando o som foi ouvido, a multidão se aglomerou e todos ficaram confusos, pois cada um os ouvia falar na sua própria língua. Perplexos e admirados, diziam uns aos outros, por acaso estes homens que estão falando não são galileus? Como então cada um de nós os ouve falar em nossa língua, a chave aqui, materna. Olha de onde eles eram. Partos, medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, da Judéia, da Capadócia, do Ponto e da Ásia, da Frígia e da Panfilha, do Egito, das regiões da Líbia, próximas a Cirene, e romanos, nós diremos italianos aqui residentes, tanto judeus quanto convertidos ao judaísmo. Não é só isso. Cretenses, árabes, os árabes, olha aqui na Bíblia, os árabes, todos nós os ouvimos falar das grandezas de Deus em nossa própria língua, e perplexos e pasmos, todos diziam uns aos outros, o que quer isto dizer? Mas outros, zombando, diziam assim, eles estão embriagados com vinho. E Pedro aproveitou aquela oportunidade para dizer que não era embriaguez coisa nenhuma, era o cumprimento da palavra de Deus pelos profetas, de que o mundo ouviria o Evangelho de Jesus Cristo. Que maravilha isso, poder de Deus. Então, a primeira manifestação é essa, é a língua, são as línguas faladas. E nós não temos como dizer pelo texto exatamente o que era este milagre. Será que o milagre era no ouvir ou era no falar? Mas ainda, possivelmente, Deus permitiu aos discípulos, afirmam grandes comentaristas cristãos, que os discípulos falassem numa língua que não haviam aprendido da maneira comum. É razoável pensar assim. Meus amados, esta é a primeira referência. Mas aí, em 1 Coríntios 14, Paulo usa línguas pensando em glossolalia, falar línguas de êxtase, Aí ele diz, não é ironia não, ele está ensinando o povo que tinha dificuldade com este fenômeno. Pode ser fenômeno espiritual, não há por que não dizer isso. Tanto é um fenômeno real que ele diz assim, olha, eu falo mais línguas do que vocês todos. E a gente pode pensar, não, ele falava grego, hebraico, etc., várias daquelas línguas. Não é isso não. O apóstolo Paulo era bastante místico, há muitas evidências disso, ele era diferente de você e de mim, eu não sou assim, místico. Ele, de fato, quando orando, por isso que chamam linguagem da oração, quando orando ele falava línguas, glossolalia, falava línguas de êxtase. Eu falo mais línguas do que todos vós, mas lembram a leitura?
Eu prefiro falar 5 palavras com o meu próprio entendimento do que 10.000 palavras em glossolalia. Por quê? Ele aprendeu que o importante era, da parte de Deus, revelação para o apóstolo Paulo e para nós, edificar a igreja. É claro que há muitas palavras aqui que mostram que, de fato, a língua de êxtase se inspira a pessoa, não é? Conforta a pessoa. Você conhece alguém que fala línguas ou você fala línguas? Continue falando, em casa. Foi o conselho que eu dei para uma diaconisa minha lá no Distrito Federal, porque um dia ela entrou no meu gabinete, por alguma razão inquieta com essa questão de línguas, porque ela era de natureza, muito espiritual, por sinal líder da igreja, mas ela falava em línguas quando ela estava orando sozinha no seu quarto. E ela me revelou como era, que olha, eu sinto a presença de Deus de uma maneira incomum, especial, confortadora. E quando ela terminou, eu disse para ela: irmã, continue falando em casa, Deus abençoe. O apóstolo Paulo também falava mais línguas que os demais. Agora, publicamente, irmã, a senhora sabe como é em nossa igreja, é como deve ser, por causa do Novo Testamento. Fale línguas em língua inteligível. Fale português. Eu quero acrescentar para os irmãos, não apenas claro, mas fácil. Às vezes, por causa de um pouquinho de intelectualidade, nós começamos a complicar as coisas, não é verdade? Aí usamos palavras que os irmãos têm que ir a dicionário. Se é por causa do seu costume, porque você já tem certa idade, o seu vocabulário é um pouco diferente, está justificado. Mas se é só para aparecer, para demonstrar intelectualidade, Deus tenha misericórdia do irmão. Porque o interesse de Deus é que haja entendimento. É tão bom quando um pastor ouve o seguinte da parte de algum membro da igreja: ah, pastor, eu preciso lhe dizer, eu aprecio muito o seu trabalho. Alguns pastores têm ouvido isso. Eu aprecio muito o seu trabalho, porque lá na nossa casa, no domingo, na hora do almoço, os nossos filhos pequenos fazem perguntas a respeito da mensagem que ouviram e mostram que entenderam. É o que o apóstolo Paulo está dizendo, né? Olha, eu prefiro falar 5 palavras com o meu entendimento, porque o alvo é edificar a igreja. Quem fala línguas de êxtase, fala e pode continuar falando. Não proibais o falar em línguas, glossolalia, diz o apóstolo Paulo. Mas quem fala línguas, fala mistérios, até para ele próprio. Edifica a si mesmo, cheio de emoção, e não há nada de errado em emoção. Os níveis de emoção são diferentes para cada um de nós, porque nós somos diferentes. Paulo, então, não descarta as línguas de êxtase, mas ele dá ênfase, ele diz que nós devemos preferir linguagem com a qual nós possamos ensinar as pessoas. E é interessante que ele é mestre, ele é professor. Ele dá 3 exemplos do que ele está dizendo sobre a necessidade de falar línguas compreensíveis. O primeiro exemplo é instrumento musical, que tem sons distintos, porque os sons distintos têm significado. Naturalmente, nós vivemos hoje um tempo difícil e um dia vai ser. Alguns historiadores, alguns pesquisadores nas nossas universidades, no mundo todo, vão tratar deste tempo difícil que nós vivemos, né? Há uma quebra de regras e de leis, inclusive de leis que vinham nos servindo por tanto tempo. O mundo é assim, o mundo vai mudando. E nós não precisamos relembrar um ou outro que o mundo vai mudando. Mas algumas mudanças, meus queridos, são tão difíceis, né? Que tal as músicas dissonantes que nós ouvimos no mundo? E eu quero dizer para os irmãos uma coisinha, lamentavelmente, às vezes, na igreja, porque o que está lá no mundo, às vezes, não serve para nós lá no mundo, mas aí, uma tolice nossa e de nossas lideranças, trazemos para a igreja. É verdade, amados, com todo respeito. Para os irmãos não imaginarem que é porque eu sou ignorante nesta área, eu estudei 5 anos de violino clássico. Eu tenho o curso do Conservatório Carlos Gomes. Me permitam dizer isso.
Eu cantei por 5 anos no quarteto do Seminário Teológico Batista do Norte. Eu cantei durante praticamente toda a minha vida em corais, até que eu me tornei pastor, porque eu creio que pastor não deve cantar no coral. Ele deve cantar ele mesmo, cantar com os irmãos na igreja. E eu quero fazer um parênteses. Um canto na igreja é uma bênção, né, irmãos? Porque tem lugar para todo mundo. Tem um lugar para quem é afinadíssimo, estudou e sabe o que está fazendo e tem uma voz encantadora. Mas qualquer um de nós que não entoa coisa alguma, não tem ideia nenhuma, pode abrir a boca e cantar à vontade, né? Porque no meio da congregação as suas dissonâncias se perdem, né? Cante à vontade. Não faz muito tempo eu estava perto de um irmão e, de fato, eu nunca tinha observado que ele não pode cantar de jeito nenhum. Mas ele estava tão alegre, irmãos. E ele cantava como o canto deve ser feito, né? Com a boca aberta, uma dicção. Eu entendia o que ele dizia, mas não era tanto canto, era mais uma fala. Mas era uma fala abençoadora, abençoadora. Mas, amados, os instrumentos têm que dar sons distintos. Aí, no verso 8, ele fala sobre a trombeta. Como é que na guerra a trombeta vai dizer para os que estão na luta? Porque era assim no passado distante, né? Hoje não precisa nada disso, né? Por causa de GPS no capacete de cada lutador. A tecnologia de guerra é um negócio impressionante demais. Impressionante demais. Naquele tempo não, era tururu, tu, aí de saber, não, é para avançar. Tan, 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 é para voltar, porque o inimigo está ganhando, isso é uma cilada. Como é que nós vamos saber se avançamos ou voltamos se o som da trombeta não for claro? O grande pregador do passado entre nós batistas foi Heber Vasconcelos, lá da Memorial Batista de Brasília. E certa feita ele veio à primeira igreja batista de Manaus e pregou uma mensagem há muito tempo atrás, aliás, ao Amazonas, e pregou uma mensagem inesquecível. O título ninguém esquece. Ele era um pregador fabuloso. O título era Trombetas de Sonido Incerto. E o que ele falava é que gente que, de fato, as trombetas de sonido incerto são quando o crente não tem testemunho. Aí o som é incerto, porque o que ele é não permite que se ouça o que ele tem a dizer. É interessante isso, né? Trombeta de sonido incerto também é porque ele não tem doutrina na palavra de Deus. Então, o que ele disser não tem valor, não é bem fundamentado, né? Aí ele tem uma outra, né? A terceira ilustração deles, versos 9 e 10, é línguas que não têm sentido, línguas que não têm sentido. Porque o assunto é glossolaire, eu quero ler. Assim também vós, se com a língua não pronunciardes palavras que se podem compreender, como se entenderá o que dizeis? Pois está como que falando ao vento. Estão perdendo tempo, falando ao vento. Por exemplo, há muitos tipos de línguas no mundo. Aqui a ideia é línguas faladas por nações. Nenhuma delas sem sentido. Verso 11, se, pois, eu não souber o sentido da língua, serei estrangeiro para quem fala, e quem fala será estrangeiro para mim. É verdade, irmãos. Então, a língua tem que comunicar. A língua tem que comunicar. Então, o primeiro princípio é o princípio de que tem que edificar. A edificação é só para a sua vida? Na igreja, nos cultos públicos, nas adorações públicas, fique calado. Fique calado. Faça como a minha diaconisa, lá de Brasília. E ela fazia assim. Se regozijava do Senhor nas suas orações, falava o que precisava falar com toda a liberdade, que o apóstolo Paulo dá, e todos nós devemos concordar com isso, e na igreja servia o Senhor, falava com clareza. Ela está viva até hoje e continua fazendo a obra do Senhor. Mas há um outro princípio interessante, que é o princípio da participação. A participação é para que outros possam participar daquilo que eu estou comunicando e possam experimentar, então, a misericórdia, a graça e a orientação de Deus. Não vou repetir a leitura, mas, de fato, é uma afirmação muito interessante. Meus amados, há um verso nesta leitura que fiz que
traz muita dificuldade para muitos intérpretes. É o verso 22. Não sei se vocês atentaram para o que quer dizer ou se já estudaram este verso, mas diz assim o verso: desse modo, vou ler desde verso 21. Está escrito na lei, a lei de Deus: falarei a este povo por intermédio de homens de outras línguas e por meio de lábios de estrangeiros, mas nem mesmo assim me ouvirão, porque são rebeldes, é a ideia, diz o Senhor. Desse modo, as línguas são um sinal, não para crentes, mas para os incrédulos. A profecia, porém, não é um sinal para os incrédulos, mas para crentes. E o desafio deste texto é que parece que isto é diferente de tudo que ele vinha dizendo. Porque aqui ele está dizendo, olha, as línguas são um sinal para os incrédulos e a profecia é sinal para os crentes. Como entender isso? É muito possível que, já que o apóstolo Paulo fala tanto durante o texto, ele apresenta tanto a palavra línguas como línguas de nações, como línguas de êxtase, é extremamente provável que aqui ele tenha pensado, voltado a pensar a respeito de línguas, no sentido de as línguas no sentido de línguas como a de Pentecostes, porque ele diz assim, as línguas são um sinal para os incrédulos. As línguas são um sinal para os incrédulos. Lá no Velho Testamento, as línguas estrangeiras uma vez foram usadas por Deus para julgamento do seu próprio povo. Pode ser esta a referência. Mas a profecia como sinal para os crentes deve ter a ver com o seguinte pensamento: quando a profecia, a mensagem clara é ouvida, nós, crentes, também nos conscientizamos de que Deus requer de nós que nós sejamos claros no anúncio do Evangelho para que as pessoas aceitem Jesus. Confesso aos amados que eu procurei vários teólogos a respeito de assuntos e alguns deles dançam na maionese e não explicam adequadamente. Eu procurei, assim, simplificar. Meus amados, o que devemos fazer à luz desta mensagem? Devemos lembrar o seguinte: os irmãos de Corinto erraram tragicamente a respeito do dom de línguas de êxtase, porque eles buscavam coisas espetaculares para se mostrarem espirituais e ganharem status no meio da igreja, especialmente daqueles que ignoravam a mensagem clara do apóstolo Paulo a respeito do valor das línguas no seu lugar. Glossolalia, línguas de êxtase para edificação pessoal, mas línguas faladas pelos homens para a pregação do Evangelho. A afirmação do apóstolo Paulo no capítulo 14 a respeito de línguas é que nós devemos buscar falar claramente para abençoar a igreja e abençoar aqueles que, ouvindo a mensagem clara e entendendo, crerão no Senhor Jesus Cristo. É muito interessante o término da leitura que fiz para os irmãos, que quero repetir. Notem, versos 23 em diante, e assim vamos terminar. Se, pois, toda a igreja se reunir num lugar e todos falarem em glossolalia e entrarem pessoas não iniciadas, desconhecedoras deste fenômeno, incrédulos, por acaso não dirão que estás loucos? Porque louco é que quer comunicar e não comunica. Vocês têm ouvido pregadores da televisão que falam línguas? Houve um grande pastor entre os batistas brasileiros há muito tempo. A sede dele era Santarém, no estado do Pará, a terra do rio Tapajós, né? E ele se tornou, depois de algum tempo, um milagre na vida dele. Ele teve um AVC gravíssimo, ficou em coma bom tempo, depois recuperou, pura misericórdia de Deus,
Sóstenes Pereira de Barros. Este homem era poderosíssimo na palavra, grande professor. Foi convidado para ser professor no Seminário Teológico Batista Equatorial em Belém do Pará. E quando ele estava ensinando 1 Coríntios, e quando chegou aqui, ensinando 1 Coríntios 14, ele fez um exercício interessante com os alunos, naquela época um bom número de alunos. Ele disse, muito bem, nós vamos pesquisar esta questão. Aí eu quero que vocês vão a igrejas onde a prática é o falar línguas de êxtase durante o culto, e depois de alguma pessoa falar, vocês vão, se houver, se não houver, vocês vão pedir, vão gravar e vão pedir que alguém daquela igreja interprete. E querem que traga para mim. Mas aí eu quero que no outro dia vocês voltem lá e peçam para um outro servo do Senhor dedicado interpretar a língua que foi falada. Nós já sabemos em que deu, né? Cada um disse o que estava no seu coração. Vocês acham que Deus é Deus de confusão, assim? Não é, não é. Muito bem, o texto diz assim, olha, não pensaram que estáis loucos? Pensarão. Acontece o tempo todo isso. É por isso que pessoas vão e procuram um pastor, como eu fui procurado. Eu quero saber disso. É loucura ou não é? O que é que a Bíblia diz sobre isso? Relembro aos irmãos que aquela irmã, quando eu fiz as perguntas para ela, o que é que tem mais valor? É língua que os homens falam ou é línguas de êxtase? Não, o apóstolo Paulo está dizendo claramente que é língua falada pelos homens. As línguas de êxtase, se há algum outro tipo de língua, ela precisa ser interpretada. Eu falo inglês correntemente. Que tal eu pregar domingo em inglês para os irmãos? De que valeria? Nada. Eu seria tido como tolo. E há tolice por aí. Eu sei a história de um pobre ignorante, é nesse sentido, pobre de ignorância, e foi para os Estados Unidos, passou um tempo lá, e quando ele voltou, ele era tão ignorante que ele, na igreja dele, ele disse assim para os irmãos, e não é anedota não, é história verídica, irmãos. Ele disse, irmãos, olha, a minha mensagem será breve, eu vou pregar primeiro em inglês, e depois eu vou dar a tradução do que eu falei. Vocês ouviram? É loucura pura, irmãos, loucura pura, e é o que ele está dizendo aqui, loucura. Mas se todos profetizarem, lembre a definição, se todos apresentarem a mensagem de Deus com clareza, e alguma pessoa incrédula, e como acontece isso, entrar, e ela não é instruída ainda, mas ela será por todos, porque ele vai falar aí que deve haver ordem na igreja, não é todo mundo falando ao mesmo tempo, a continuidade do capítulo 14 diz isso, né? Há vários que vão dar um testemunho, cada um por sua vez. Quando um fala, o outro cala. Mas quando todos falarem, aquele incrédulo que estava buscando o Senhor e não sabia como encontrá-lo, vai ser por todos convencida de seu pecado e julgada. Aquela pessoa será julgada. Os segredos do seu coração, verso 25, se tornarão manifestos. Notem, porque ele manifestou à luz da revelação bíblica, que fala sobre a necessidade de expor o seu pecado e pedir perdão para o seu pecado. E assim, olha o final maravilhoso, e assim, prostrando-se, é adoração, com o rosto em terra, afirmará que de fato Deus está entre vós. É muito melhor que o mundo saiba que Deus está entre nós do que sermos classificados como loucos por não termos entendido o que é glossolalia e o que é profecia que edifica a igreja e abençoa o mundo. Que Deus nos abençoe. Não tenhamos, irmãos, eu sei que às vezes é grande o preconceito com pessoas que de fato são dadas a estas práticas de línguas de êxtase. Não tenhamos isso, porque o apóstolo Paulo diz com muita clareza, é a palavra de Deus. Hoje em dia é moda, por causa da nova visão do apóstolo Paulo, dizer assim,
eu aceito as afirmações de Jesus, mas eu corrijo os erros do apóstolo Paulo. É a novidade teológica. Não sabiam disso? Pois saibam, né? E aí, se fizermos assim, estamos fazendo como outros no passado. Marcion, no passado, fez isso. Não, eu só tenho um pedaço da Bíblia que eu aceito. Outra não. Os samaritanos, nós sabemos, hoje eu falei sobre a mulher samaritana, eles escolheram umas partes do Pentateuco e só. Por isso Jesus disse para ela: olha, vocês adoram o que não conhecem, mas nós, judeus, adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Como é que a gente sabe que a salvação vem dos judeus? Por causa da palavra de Deus. No caso, a Bíblia dos judeus é o Velho Testamento, o nosso, é nosso e deles, é o fundamento, Amados, nós precisamos saber destas coisas, e nós precisamos conhecer a palavra de Deus, para que a nossa mensagem seja pura, clara, corajosa, certa, abençoadora. Que Deus nos ajude, que Deus perdoe o pecado de darmos pouca atenção para o que a Bíblia diz e mais atenção do que dizem alguns falsos profetas deste tempo. Amém.